Agora nós vamos aprender a desenhar o segmento notável chamado de altura. Lembrem que cada lado do triângulo tem uma altura relativa a ele, beleza? Uma altura que pertence a ele. Primeiramente, a gente vai ter que desenhar novamente outro triângulo, mas com as mesmas medidas, para que no fim a gente compare cada segmento notável com o que a gente já tinha feito antes. O nosso triângulo tinha medidas 5, 6 e 7. Vamos montá-lo, de preferência, identicamente igual ao primeiro. Então a base era 5, então nós fazemos um segmento de 5 centímetros. Fazemos 2 pontos nas extremidades, não precisa ser pontos muito grandes, e nomeamos eles como A e B. Depois, com o auxílio do compasso, vamos fazer agora o lado direito, que é o lado que mede 7 centímetros, beleza? Então eu vou anotar aqui ó, que esse segmento é de 5 centímetros. Com o auxílio da régua, eu vou abrir o meu compasso até a medida 7. Aqui está. Como a gente quer o lado direito com 7 centímetros, então a ponta seca do compasso tem que ir no extremo B. E aí a gente vai traçar um arco. Agora, com o auxílio da régua, eu vou abrir o meu compasso na medida 6, que é a medida do lado esquerdo do nosso triângulo. Vou colocar a ponta seca no vértice A, no ponto A, porque o lado de 6 centímetros é o lado esquerdo. E vou traçar mais uma vez um outro arco até encontrar esse primeiro arco que a gente já desenhou. No ponto de intersecção dos dois arcos, eu vou fazer um pontinho e dar o nome para esse ponto de C. Depois basta a gente juntar o ponto C com o ponto B, lembra de deixar bem alinhado com a régua e traça o segmento. Esse daqui então mede 7 centímetros, é o nosso lado BC do nosso triângulo. E depois o último lado aqui, que vai ser o lado AC, ele mede 6 centímetros. Vou passar a caneta preta. Deixem as pontas do triângulo sempre deste modo aqui, beleza? Não façam arredondada, não pulem a linha, deixa um conectado com o outro. Agora a gente vai descobrir como que monta o segmento notável chamado altura. Cada triângulo tem 3 alturas. Cada uma delas é relativa a um vértice. Então, o vértice A tem uma altura, o vértice B tem outra altura e o vértice C tem outra altura. Cada altura sempre é relativa ao lado oposto, beleza? Então, vai ser o segmento de reta que parte do vértice, encosta, chega até o lado oposto a ele, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Então é isso que a gente vai descobrir como que a gente faz. Não basta só usar a régua e olhar e falar, parece reto e traçar o segmento. Não, não, não. A gente precisa do compasso. Vamos começar então descobrindo a altura relativa ao vértice A. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Se eu quero descobrir a altura do vértice A, o meu lado oposto é o BC. Eu sempre tenho que ter isso em mente, quem que é o lado oposto. Então, com o auxílio da régua, eu vou lá no meu lado do triângulo, o mais perfeito possível, e vou prolongar esse meu lado, ó, pra cá e pra lá. Vou deixar uma parte bem prolongada, ok? Ó, prolonguei o meu lado do meu triângulo. Com o auxílio do compasso, eu vou colocar a ponta seca no vértice A. Por que no vértice A? Porque é esse vértice que agora a gente quer descobrir a altura, ok? E eu vou traçar um círculo, ou um arco, não precisa ser um círculo fechado. Como eu sei quando parar? Quando eu cortar o lado oposto em 2 pontos diferentes. Ó, o lado oposto do vértice A é o lado BC. Eu tenho que cortar ele com o compasso, com o arco, em 2 pontos. Cortei ele aqui, cortei ele aqui. Beleza? Vou lá e nomeio esses pontos. Veja que a gente não precisou usar a projeção, né? Mas sempre é bom aumentar o segmento, porque às vezes pode acontecer de precisar. Vou nomear então esses pontos. Como eu já tenho o ABC, então aqui eu vou chamar de D e aqui de E. Agora, ainda com o auxílio do compasso, eu vou colocar a ponta seca em um desses pontos que eu descobri. E eu vou abrir o meu compasso de tal modo que ele esteja longe do vértice que eu estou querendo descobrir a altura. Pode ser tanto para fora quanto para dentro, não tem problema. Vamos colocar ele para fora, mas pode ser para dentro também, tanto faz. Ó, ele está longe do ponto A, beleza? Se ficar muito perto, não vai dar muito certo. Então por isso tem que dar uma distância. E traço um arco, ó. Pode ser um pequeno arco. E com a mesma abertura, eu vou agora na outra extremidade, daquele outro ponto que a gente descobriu, que é o ponto E. E vou traçar outro arco, até ele se encontrar com o primeiro que eu desenhei. Ó, se encontrou. E vou marcar esse pontinho aqui de intersecção. Esse aqui vai ser o nosso ponto F. E agora, com o auxílio da régua, lá onde eu localizei o ponto F, eu vou fazer uma pequena reta, um pequeno segmento de reta, juntando ele com o vértice A. Por que o vértice A? Porque é esse vértice que a gente quer determinar a altura. Veja, ó, fiz um pequeno segmento AF. E agora? Agora eu sei qual será a altura relativa ao vértice A. Tá vendo esse segmento? Eu vou simplesmente continuar ele dentro do meu triângulo. E vou dar um nome para esse ponto, que é o ponto de encontro, aqui dentro do triângulo, ó. Bem na aresta dele, ó, no ladinho. Como aqui era F, eu vou chamar esse ponto de G. Então, de A até G, eu tenho um outro segmento. E esse segmento aqui é a altura relativa ao vértice A, beleza? Por causa disso, como esse é um segmento notável, eu vou passar uma caneta de cor diferente em cima dele. E para que a gente não esqueça, eu vou fazer aqui no cantinho um pequeno quadradinho com um ponto dentro.
porque isso daqui indica para mim que é um ângulo de 90 graus. Agora, vamos fazer a nossa tabelinha. Então, ó, eu tenho vértice, primeira coluna, né? Depois eu tenho altura e depois eu tenho pontos auxiliares. Como todo triângulo tem 3 vértices, então vamos fazer outras 3 linhas aqui. O primeiro vértice a gente já descobriu. A altura dele é AG, é o segmento AG. E quais foram os pontos auxiliares que nos ajudaram a construir esse segmento que é a altura? Os pontos D e E e também o ponto F. Agora vamos então encontrar a altura do vértice B. Então, mais uma vez, se eu quero a altura do vértice B, eu tenho que localizar quem é o lado oposto. O lado oposto vai ser o lado AC. Eu vou precisar prolongar o meu lado AC. Vou colocar a ponta seca no vértice que eu quero descobrir a altura, ou seja, no vértice B. E vou traçar um arco de tal modo que ele corte em 2 lugares o meu lado ou a projeção dele, que é oposto a esse aqui, né? Que é oposto ao vértice B. Que a gente já determinou que é o lado AC, né? Ó, veja que cortou. Cortou aqui e cortou aqui. Tomem cuidado, ó, porque às vezes alguns arcos podem se encostar mais ou menos, então tenha noção de qual arco você está selecionando. Ó, eu estou selecionando este arco aqui, ó. Então vamos chamar este ponto aqui de H e este ponto aqui de I. Com o compasso em um desses 2 pontos que a gente descobriu, nós vamos traçar, eu estou preferindo traçar fora do triângulo, mas tanto faz, um pequeno arco perto aqui do nosso vértice. Não muito perto, mas que seja relativamente perto. Com a mesma abertura, vou lá no outro ponto, cadê? Aqui, ó, o I, que a gente descobriu, e traço outro arco, de tal modo que ele encontre esse arco anterior. Então vou lá e marco o pontinho onde eles se encontraram e dou um nome para ele também. Ele vai ser o ponto J. Agora, ó, só pegar a régua e juntar ele, esse pontinho da intersecção, com o nosso vértice que a gente vai descobrir a altura. Formamos um pequeno segmento BJ. Veja que não está perfeito, tá? Deixa eu apagar e fazer de novo. Nós vamos lá, ó, e traçamos um pequeno segmento entre o ponto de intersecção dos 2 arcos e o nosso vértice que a gente quer descobrir a altura. Com esse segmento, ele vai nos ajudar a traçar a altura do segmento B dentro do triângulo. Então vamos lá, ó, deixa a reta bem ajeitada entre os pontos B e J, bem certinha, e aí a gente traça a nossa altura dentro do triângulo. Veja que isso acontece, ó, a gente coloca a régua certinha, mas ainda assim às vezes sai diferente. Então tenta de novo, apaga e faz de novo. Uma coisa, não é necessário que ele corte aqui na metade, beleza? Por isso que a gente faz esse outro ponto aqui. Porque a nossa intenção não é que ele divida o ângulo no meio, mas sim que quando ele chegar do outro lado, ele forme um ângulo de 90 graus. Então beleza, agora a gente já traçou a nossa altura, podemos passar uma cor diferente. Vou usar essa caneta aqui, você usa o que você achar melhor, mas use cores diferentes. E lembra de fazer o ângulo de 90 graus. Então a gente volta lá para nossa tabelinha. Qual foi o vértice que a gente definiu a altura agora? O vértice B. E a altura, vamos dar o nome pro ponto ali, ó. Vamos chamar esse ponto aqui da próxima letra. A última letra que a gente usou foi a J. Então esse ponto aqui de encontro, no lado oposto, vai ser chamada de K. Então a altura, ela é o segmento que vai de B até K. BK. Lembra de pôr o tracinho em cima. E os pontos auxiliares que nos ajudaram a construir esse segmento notável foram os pontos H e I. Então você anota aqui. H e I. E também não podemos esquecer do ponto J, que é o ponto de intersecção aqui dos 2 arcos. E J. Beleza, última altura do vértice C. Então, mais uma vez, nós identificamos quem é o lado oposto. Quem que é o lado oposto do vértice C? O lado AB. Identificado o lado oposto, nós projetamos mais um pedaço dele dos 2 lados. Ó. Beleza? Aumentamos ele um pouquinho. Com a ajuda do compasso, com a ponta seca lá no vértice C, porque é esse vértice que a gente quer determinar a altura. A abertura, o suficiente para poder cortar o lado oposto em 2 lugares. Então vamos lá. Vou abrir um pouquinho mais para não ficar muito embaralhado aqui, ó. Então ele vai cortar aqui, ó, e aqui. Veja que eu vou ter que aumentar a minha projeção. Porque eu aumentei a abertura do compasso. Então ele cortou neste ponto aqui e neste outro ponto aqui. E agora a gente dá nome para os nossos pontos. Como o último ponto que a gente usou foi o K, então eu vou chamar este ponto aqui de L e este outro ponto aqui de M. E agora? Agora, com a ponta seca em um desses 2 pontos que a gente descobriu, eu vou traçar. Agora eu vou ter que traçar dentro do triângulo, hein? Porque se eu for querer traçar fora, eu tenho que abrir muito compasso, isso não vai ser legal. Então eu vou traçar um pequeno arco abaixo do meu vértice C, que é o vértice que eu quero descobrir a altura. Ó, tô traçando um pequeno arco.
Com a mesma abertura, lá no outro ponto que a gente descobriu, que é o ponto L, eu também vou traçar um pequeno arco, até ele encontrar esse último arco que eu desenhei. Aqui está, ó, encontramos um ponto em comum. Como o nosso último ponto foi o M, então esse daqui vai ser o ponto N, de navio. E aí, mais uma vez, com o auxílio da régua, nós vamos juntar o ponto C, nosso vértice, que a gente quer descobrir a altura, com este último ponto que a gente descobriu, que é o ponto N. E aí a gente forma um segmento CN. Este segmento vai nos ajudar a continuar a escrever, a desenhar a altura. Agora preste atenção no que vai acontecer se eu simplesmente obedecer esse segmento que a gente descobriu. Perceba que as alturas não se encontraram. Como eu disse no vídeo anterior, quando nós estamos fazendo esses tipos de desenho no papel, com régua, com passo, é normal acontecer algumas mudanças de medida. Talvez por causa da caneta, ou você moveu a régua um pouquinho na hora de traçar uma reta, um segmento, etc. O compasso, perceba que os arcos têm várias espessuras dos seus traços. Então isso atrapalha na hora da medida. E é por isso que essa última altura não bateu, ela tinha que estar aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Você vai deixar, se a tua der errado também, você vai deixar a tua linha errada, mas você vai forçar para aparecer a altura certa. Lá no vértice C, ó, você vai encostar a tua régua aonde ela deveria bater. Aqui. Aí sim, ó, teve ponto de contato, onde as três alturas se encontram. E aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Pode ser que não esteja perfeitamente com 90 graus, mas a gente, por motivos didáticos, vai considerar como se fosse 90 graus. E aí, com uma cor diferente, na linha, no segmento que você forçou, você vai pintar ele. No errado, você deixa só de lápis mesmo. E lembra também de fazer o ângulo de 90 graus. E aí, lá na tabelinha, você vai montar ela. Vértice C, altura. Ó, mais uma vez, vamos colocar o ponto aqui, né? Esse ponto de encontro. A última letra que a gente usou foi o N. Então, aqui vai ser o ponto O. Então, a altura do vértice C é o segmento CO. E os pontos auxiliares que nos ajudaram, mais ou menos, né? Que a gente viu que não ficou um segmento perfeito, mas ainda assim nos ajudaram, foram os pontos L, M e N. Então, L, M e N. Agora, com a medida de um transferidor, vamos medir os ângulos e verificar qual foi o nosso erro. Se a gente colocar o 0 grau ali no vértice C, nós iremos perceber, mais ou menos, que o nosso ângulo aqui, ó, do C até chegar no segmento, ó, do lado AB, daqui até aqui, ó, ele deu 95 graus. É um erro aceitável, beleza? Ele deveria dar 90, deveria estar aqui o 90, ó, na retinha do lado AB. Mas ele deu no 95. Tá bom, vamos ver os outros lados? Agora, ó, eu vou colocar o 0 aqui no vértice A, ó. O risquinho do 0 bate direitinho no ponto do A. O que a gente vai perceber? Que ele também dá 95 graus, ó. Daqui onde está o A, que é o 0, até bater no segmento BC, ele chegou no 95 graus também. Por fim, ainda falta conferir o do vértice B. Então vamos deixar o 0 aqui no B, ó, pontinho B, e verificar. Ele vai bater mais ou menos também aqui no 90 graus. Se a gente continuasse essa reta aqui, ó, que é a reta do lado AC, que é a oposta ao vértice B, ele bateria mais ou menos aqui. Ou seja, também deu mais ou menos 95 graus. Então, para um triângulo escrito a lápis, desenhado, né, com auxílio de régua e compasso, é um erro válido. Ok, para finalizar, vamos marcar o ponto de encontro das três alturas. Vamos dar um nome para esse ponto aqui. Qual que é a próxima letra? A letra P. Então você vai escrever embaixo da tua tabela, P, flechinha, ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro de todas as alturas do triângulo.